oramos por nós mesmos, pela nossa igreja, que nós sejamos igreja, que nós estejamos sempre no caminho. Independente de quantos somos, mas que sejamos certos, que sejamos santos, que sejamos principalmente filhos de Deus, para que naquele dia Ele possa olhar para nós e falar: filhos, vocês foram medidos, vocês foram pesados, vocês foram dados como suficiente. Não se disperse. Nunca foi quantidade. O esposo não vai levar a esposa não vai levar o esposo, o filho não vai levar a mãe não vai levar o filho, apesar de nós termos a obrigação de instruí-los. Mas não adianta nós não nos colocarmos que nós temos que ser salvos primeiro. E é através de nós que assim sim, a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos vão falar: eu quero ser igual a ele. Amém? Pai, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, Pai, por mais um dia que nós estamos na Tua presença. Pai, eu te louvo e eu te agradeço, Senhor, porque Tu permaneces sendo o nosso Deus. Tu permaneces, Senhor, fiel a nós. Tu permaneces, Senhor, com a Tua palavra viva em nós. Pai, Tu permaneces, Senhor, assim como naquele momento, Senhor, Tu ascendendo ao céu, dizendo que o Espírito Consolador estaria conosco, Senhor. Pai, aviva a Tua obra. Coloca em nós, Senhor, cada vez mais o Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo possa cada vez mais, Pai, colocarmos em nós os nossos erros, os nossos pecados, Senhor. Para que assim, Pai, como Jeremias, Senhor, sentir a palavra arder dentro de si, Senhor, nós também possamos sentir a Tua presença. Pai, que nós não possamos, Pai, ser mornos. Porque, Pai, a pior coisa que tem para um crente, como Tu mesmo já falou, é ser morno, Pai, que Tu já disse que quer vomitar da Tua boca. Então, Pai, que nós sejamos fervorosos, quentes, Pai, ferventes em oração. Pai, que a Tua graça em nós seja cada vez mais, Senhor, entre súplicas, entre, Senhor, mostrar, Pai, a Tua palavra, o Teu agir em nós, em nome de Jesus. Pai, que nós possamos ser crentes mais fiéis, que nós possamos, Pai, ser pais mais fiéis, filhos mais fiéis, esposo mais fiéis, esposa mais fiéis, em nome de Jesus, Pai. Que a Tua graça esteja mais sobre nós, Senhor. Pai, que a nossa boca, os nossos olhos, Senhor, o nosso agir, as nossas mãos, Pai, sejam realmente limpos, Pai. E que nós possamos ter um coração puro. Que o Senhor possa nos agraciar com a Tua presença neste momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Amém. Amém. Graças e paz aos irmãos. Vamos louvar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém? Louvar o Senhor, engrandecê-lo. Que Ele se faz presente nesse lugar, amém? Diga assim, ó. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós rendemos a Ti. Deus de graça e favor, és Tu, meu Senhor. Se Tu és o meu louvor, só Tu és, todos dirão, sim és Tu, sim és Tu.
Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós rendemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. Sim, és tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, só tu és. Todos dirão, sim, és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós com tua graça e favor. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Nosso Deus é maravilhoso, amém? Amém. Glória a Deus! E nele nós temos essa certeza. Independente das lutas, independente das perdas da nossa vida, a gente tem um Deus que simplesmente nos faz amanhecer de novo, amém? Ele faz brilhar o sol de novo sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Amém. Diga assim, ó, comigo, ó. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que estás no controle de tudo e de todos. Te vejo no trono.
Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que estás no controle de tudo e de todos. Te vejo no trono, mas as perdas vêm e as lutas vêm e as lágrimas não param, não param de cair, não param, não, não, não. Eu vou amanhecer e quando chegar o sol, as tuas misericórdias me renovarão. Eu vou amanhecer e quando chegar o sol, as tuas misericórdias me renovarão. Diga assim, ó. Mas as perdas vêm e as lutas vêm e as lágrimas não param, não param de cair, não param, não, não, não. Eu vou amanhecer e quando chegar o sol, as tuas misericórdias me renovarão. Eu vou amanhecer e quando chegar o sol, as tuas misericórdias me renovarão. Eu vou amanhecer e quando chegar o sol, as suas misericórdias me renovarão. Oh, oh, eu vou amanhecer e quando chegar o sol, as suas misericórdias me renovarão. As suas misericórdias me renovarão. As suas misericórdias me renovarão. Oh, oh, oh. Não. Oh, oh, oh. Aleluia, glória a Deus. Abaixa um pouco o violão, aumenta as vozes. Amém. É o Romezão. Glória a Deus, amém? Aleluia. Essa canção, ela já é mais conhecida, né? Para alguns. Mas ela retrata exatamente as palavras que Paulo dirige aos irmãos de Filipenses, ali no capítulo 2. Falando sobre alguém que era maior do que todos. Mas mesmo assim ele resolveu se fazer menor do que estes, amém? Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu
abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Este é o nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Só as vozes cantando. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Seu nome é Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Glória a Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus.
És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Da doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Tu és fiel, Senhor. Tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Deus é bom, né? Em todo tempo Deus é fiel. Isso é maravilhoso, né? Cantarmos com o Senhor. Queridos, quero pedir os queridos aqui para abrir as vossas Bíblias no Salmo. Vou abrir ele aqui. Volta. Aqui. Oh, Jesus. Tem hora que a gente vacila aqui com esse
Quero que os queridos abram no Salmo 117. Salmo 117 tem uma curiosidade, sabia? Hã? É. Mas a maior curiosidade dele, você sabia que não é que ele só tem 2 versículos? A maior curiosidade dele é que ele está exatamente no meio da Bíblia. E você sabe qual que é o maior, onde tem mais versículos da Bíblia? É o Salmo 119. Está depois. Salmo 117 diz o seguinte: nações todas, louvai ao Senhor, povos todos, glorificai-o, porquanto o seu amor nos ultrapassa e a fidelidade do Senhor é para toda a eternidade. Você pode dizer aleluia? Amém. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Queridos, em todo tempo adorar o Senhor. Em todo tempo nós temos de dar graças ao Senhor. Nós vamos tirar as nossas ofertas. E esse é o momento de nós também darmos graças ao Senhor. Nós sempre dizemos aqui que a oferta nós separamos em casa e não aqui. Nosso culto racional, ele começa em casa e não aqui. Então quem está nos assistindo também, se você quiser contribuir, fique à vontade. O nosso Pix é o número de celular do pastor Lucas. Fique à vontade. Deus é contigo também. Seja abençoado aí onde você está, amém? Aleluia, glória a Deus. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua bondade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, a ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, que eu possa te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua bondade, doce Espírito, meu
alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, que eu possa te tocar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tinha tempo que eu não ouvia essa música. Glórias a Deus. Nani Azevedo. Não sei se essa música é dele, mas foi com ele que eu ouvi essa música a primeira vez. Ele era novo e ele já está meio coroa. É do Filhos do Homem, não é? Na verdade, a primeira vez que eu escutei foi com Filhos do Homem mesmo, lá em Goiânia. Verdade. E a segunda vez foi com Nani Azevedo, tem razão. Essa música, ela fala muito comigo. Porque ela diz, Senhor, atrai o meu coração. Porque a única coisa que o Senhor fala que nós temos que guardar é o nosso coração, porque ele é enganoso. Então ele fala, Senhor, atrai o meu coração. Atrai o meu coração. E esse é o centro das nossas emoções. Queridos, numa intenção de abençoar e ser abençoado, nós vamos orar pelas nossas ofertas. Eu gostaria que você estendesse as suas mãos, por favor. Mas não na intenção de abençoar, mas de receber. Amém? Pai, aqui estão os teus filhos, Senhor. Pai, que o Senhor possa, Senhor, cada vez mais prosperar as mãos dos teus filhos. Aonde as mãos dos teus filhos colocar, Pai, aonde a planta dos pés dos teus filhos pisarem, seja abençoado. Pai, que o Senhor possa, Senhor, promover felicidade, paz, regozijo, mas principalmente, Senhor, temor em Ti. E que, Pai, os teus filhos sempre tenham para emprestar, mas nunca para pedir emprestado. Que o Senhor possa abençoar os teus filhos com toda sorte de bênçãos físicas e psicológicas. Que as mãos dos teus filhos sejam limpas e abençoadas em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glórias a Deus. Queridos, como eu falei, essa música ela mexe muito comigo, se atrai o meu coração, porque louvar ao Senhor é extremamente importante. Salmo 118 fala, eu quero só ler os 5 primeiros versículos, fala sobre isso. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor permanece para sempre. Diga, irmãos, diga a Israel, seu amor é para sempre. Declare à casa de Arão, seu amor é para sempre. Proclamem todos o que teme o Senhor, o seu amor é para sempre. E em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me respondeu, por isso estou salvo. Amém? Então é na adoração que Deus também vem até nós, é através da adoração.
que Ele se mostra a nós. Quero chamar o pastor Lucas, que vai trazer a mensagem para nós. Deus já colocou no seu coração. Amém. Pode estender sua mão para cá. Pai, aqui está o teu filho, Senhor. O Senhor já colocou a palavra no coração do teu filho, que o Senhor possa externar a nós, Senhor, através da boca do teu filho, com intrepidez, mas principalmente, Pai, com confronto a nós. Nós precisamos mudar a cada dia, através da tua palavra e do teu querer. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Deixa eu colocar esse bicho mais próximo de mim aqui. Amém, irmãos? Hoje a palavra não vai ser tão tranquila assim. Amém? Glória a Deus. Convido os amados irmãos a abrir as vossas Bíblias lá no livro de Eclesiastes. Capítulo 1, nós vamos ler do verso 13, ou do verso 12 até o verso 18. Nós vamos falar sobre a busca da sabedoria, mas o tema de hoje é a inutilidade da sabedoria humana. Amém? O livro de Eclesiastes, ele tem uns ensinamentos muito legais para a gente. Eclesiastes capítulo 1, nós vamos ler do verso 12 até o verso 18. Assim diz a palavra do Senhor. Dependendo aí, vou ler aqui, trazendo algumas palavras aqui, no caso em hebraico. Amém? Eu, Coelet, filho, rei de Israel em Jerusalém. Eu resolvi pesquisar, investigar com sabedoria tudo o que acontece debaixo do sol. Essa é uma tarefa penosa que Elohim entregou aos homens, para com ela ficarem ocupados. Então examinei as coisas que se fazem debaixo do sol e cheguei à conclusão de que tudo é fugaz. Uma corrida atrás do vento. O que é torto não se pode endireitar e o que falta não se consegue contornar. Pensei e disse para mim mesmo, fiquei maior e mais sábio do que todos que reinaram em Jerusalém antes de mim. E a minha mente adquiriu muita sabedoria e ciência. Decidi então conhecer a sabedoria e a ciência, assim como a tolice e a loucura. E compreendi que talvez isso é correr atrás do vento. Porque onde há muita sabedoria, há também muita tristeza. E onde há muito conhecimento, há também muito sofrimento. Amém? Eu gostaria de fazer uma pequena pergunta para os amados irmãos hoje, já para nós começarmos a entender algumas coisas. A pergunta é o seguinte: onde está a felicidade? O que me chama a atenção é que o homem em si, ele busca isso. A busca nossa hoje, querendo ou não, é uma busca em volta da felicidade. Nós buscamos a felicidade em tudo. O texto começa dizendo para nós, eu, o pregador, que fui o quê? Rei em Jerusalém, exatamente em Israel. Ou melhor dizendo, aquele que nós entendemos que é filho de Davi, rei de Jerusalém. O único que pode ser filho de Davi e rei de Jerusalém. No caso, Salomão, porque todos aqueles outros que vieram após dele não tiveram essa sorte como Davi e Salomão teve de reinar exatamente os dois reinos, tanto o sul quanto o norte. Mas existe uma pergunta, irmãos, bem frequente, colocada para nós, dizendo exatamente isso: onde está a felicidade? Eu lembro de um homem chamado Daniel Tammet, e ele foi um cabra muito conhecido em 2004. Em 2004 ele foi conhecido porque ele fez uma recitação que muitos dizem quase perfeita. Esse Daniel Tammet, para que os irmãos tenham noção, ele é um homem que tinha síndrome de Asperger, quase não sai. E esse cabra, que era autista aos olhos de muitos, tinha um intelecto, uma memorização assim quase perfeita. Para que os irmãos tenham noção, ele simplesmente fez uma recitação do pi.
E ele fez uma recitação não simples, ele fez uma recitação onde colocou 22.514, irmãos, dígitos acerca do pi. Para aqueles que não sabem, pi ali perde 3,14, que muitos falam. Imagina então esse homem fazer essa conta 22.514 vezes, de cabeça, sem parar. Coisa de louco, né? E esse homem, ele escreve uma coisa bem interessante. Ele fala que um certo dia estava dentro da sua casa, deitado numa cama, e começou a olhar para o teto da sua cama. E ao olhar o teto da sua cama, ele começou a pensar, cara, através desse teto existe um telhado, através desse telhado tem exatamente um céu, e através desse céu existem estrelas e existe um universo. Deixa eu conseguir aqui imaginar um pouco acerca desse universo. E quando ele começou a pensar no universo, ele começou a se sentir mal. E ele parou no mesmo instante. E sabe por que ele parou? Por causa de uma frase que me chama muita atenção no que ele fala. Eu percebi que a mente humana possui limites. Uma das mentes, irmãos, mais escandalosas do nosso tempo, simplesmente chegou para nós e falou, olha, a nossa mente possui limite. É bem interessante falar sobre isso, porque quando olhamos para Salomão, Salomão começa dizendo para nós, olha, eu simplesmente investiguei, pesquisei, procurei com sabedoria tudo o que acontece debaixo do sol. Tudo que acontece debaixo do céu eu pesquisei. E encontrou que mesmo com toda essa sabedoria pelo qual nós simplesmente já falamos aqui, ao ponto, irmãos, de pessoas saírem com as suas ciências dos seus países, das suas nações, e irem até Salomão para ver se ele poderia despertar um pouco melhor aquele conteúdo que tenha sido pesquisado. Quando pegamos, irmãos, 1 Reis, capítulo 12, ali vai falar uma dissertação perfeita. Uma dissertação perfeita, irmãos, acerca do conteúdo e do entendimento que tem Salomão. Imagina, irmãos, um homem com uma sabedoria grandiosa e grandes sábios ao seu lado. Homens, vamos colocar assim, filósofos, homens que têm todo o conhecimento. E mesmo assim esses homens se sentam aos pés desse homem para ouvir a sua sabedoria. Existe um homem chamado Gesa Vermes, ele fala acerca de Salomão, que Salomão era um homem com tanta sabedoria, que chegava ao ponto de simplesmente criar remédios para certas doenças que começavam a acontecer naquele tempo. Um dos primeiros homens que começou a ministrar colírio. As pessoas com dificuldade ali, muitas vezes, de lavar os seus olhos e ficavam ali, muitas vezes, com doença por causa disso, porque juntava bichos ali. E aquele homem cria um colírio para poder lavar os olhos. Um homem, irmãos, que de fato tem um conhecimento enorme. Mas ele diz o seguinte, que mesmo com todo esse conhecimento, mesmo sendo uma tarefa penosa que Deus entregou para ele. E esse Deus, irmãos, eu acho bem interessante, porque aqui não está falando sobre o Javé, o Adonai, aqui está falando sobre o Deus o quê? Elohim, aquele que criou todas as coisas. Entenda uma coisa, irmãos, somente um cientista entende de fato o que é um conceito de uma criação. E ele fala, olha só, esse Deus trouxe uma tarefa penosa para mim, de conhecimento, de labuta. Mas ele fala uma coisa, que em si percorre muito o meu coração e eu gostaria de parar um pouco nisso e conversar com os irmãos. Ele vai dizer que examinou todas as coisas. Examinei todas as coisas que se fazem debaixo do sol.
e cheguei a uma conclusão. Tudo é vaidade. Tudo é ilusão. Tudo é fugaz. Tudo é uma corrida atrás do vento. E essa corrida atrás do vento que eu gostaria de falar um pouco com os irmãos. Quantos de nós, irmãos, estamos vivendo como Salomão estava vivendo nesses dias? Uma corrida atrás do vento. Alguém aqui, creio que todo mundo aqui já passou por isso. Quando você é criança e bate aquele vento forte nas costas e tu dá aquela corrida para ver se alcança o vento. E é uma coisa interessante, irmãos, porque de fato o vento é algo inalcançável. É uma coisa interessante, irmãos, porque de fato o vento é uma perseguição impossível. Paulo está dizendo que a sabedoria humana, que tudo aquilo que nós íamos procurar ou adquirir como conhecimento, simplesmente é impossível. É uma perseguição impossível, é algo incansável. As coisas desse mundo, irmãos, são coisas incansáveis. Entenda uma coisa, nós nunca iremos nos contentar com as coisas desse mundo. Não nos contentaremos com os bens que nós temos. Não nos contentaremos com a família que nós temos. Não nos contentaremos, irmãos, com as coisas desse mundo. Não podemos contentar com tais coisas. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos hoje, para trazer ao conhecimento. Esse perseguir o vento que esse homem está falando sobre uma vida que exatamente muitos procuram, mas mesmo dentro dessa procura, não encontra algo que possa satisfazer. Irmãos, Salomão tinha 1000 mulheres. A gente sempre lembra disso, né? É uma demonstração clara que de fato, para ele, esse certo prazer não trouxe para ele contentamento. Salomão era um homem que tinha riquezas ao ponto de chegar um momento de dizer que era incontável. E mesmo tendo essas riquezas incontáveis, não trouxe o quê? Não trouxe contentamento para ele. Salomão era um homem que tinha um conhecimento muito acima do normal. E deixa eu te falar uma coisa, também, infelizmente, digo aqui para os irmãos, não trouxe contentamento para ele. Sabe por quê, irmãos? Porque correr atrás do vento é uma perseguição impossível. Correr atrás das coisas desse mundo é uma perseguição impossível. Correr atrás das coisas que esse mundo sempre joga para nós é algo de fato incansável. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Nós podemos calcular isso da forma que nós quisermos e não vamos ter noção do que é isso. Porque esse homem diz para nós, olha, depois de todas as coisas que eu pesquisei debaixo do sol, entendi que tudo isso é vaidade. Entendi que isso é simplesmente uma corrida atrás do vento. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. É muito bom quando nós conquistamos as coisas, não é? Eu lembro a primeira vez que eu ganhei o meu violão. Eu estava na escola, meu pai chegou de carro e eu nem vi. Meu pai deixou ele lá atrás, jogou um pano por cima, nem vi, entrei, conversei um bocado com ele. Quando chegou em casa ele falou, dá uma olhada aí atrás. Aí quando eu olhei aquilo lá, abri, fiquei olhando para ele, fiquei olhando para aquilo, falei, rapaz, fiquei maluco. Saí tocando, acho que eu toquei umas 7 horas seguidas. Depois disso, falei, sabe uma coisa? Eu vou descansar um pouco. Coloquei ele dentro de novo ali da bag e fiquei abraçado com o bicho. Fui dormir.
Depois do segundo dia, eu continuei tocando, mas já não fiquei mais abraçado com o bicho. Hoje completam 18 anos que eu tenho esse violão. Hoje não, completou há 5 dias atrás. Completa 18 anos que eu tenho um violão. E só para que os irmãos tenham noção, hoje faz exatamente 2 meses que eu nem abro o bicho nem para dar uma limpada. Aquela, vamos colocar assim, aquele coração alegre, aquele desespero, aquela loucura, simplesmente passou. Eu lembro a primeira vez que eu pisei dentro da casa que hoje eu moro. A casa, de fato, com as paredes quebradas, né, que tinha quebrado, ali não tinha feito o piso ainda, tinha colocado ali as coisas tudo dentro de um quarto só, e eu entrei lá dentro e fiquei que nem um bobo, olhando para um lado, para o outro, passava a mão na parede e falava, pá, essa casa aqui eu vou poder falar que eu passei a mão em todos os lugares, conheço tudo da casa. Hoje já não é mais assim. Sabe por quê, irmãos? Porque as coisas desse mundo são como Salomão expressa para nós. São como corrida atrás do vento. Mas sabe o que é impactante? É que Salomão, ele pode dizer isso, que de fato é uma corrida atrás do vento. Mas ele diz uma coisa que é impactante e bem dura para nós pensarmos nos dias de hoje. Ele fala: o que é torto não se pode endireitar. E, de fato, o que falta não se consegue contar. Essas palavras são bem duras, né? Não se consegue endireitar aquilo que é torto. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos que é triste para nós. Essas palavras de Salomão, elas de fato são bem conduzidas para nós nos dias de hoje. Olhemos para a história nossa do Ocidente de 300 anos para cá, onde simplesmente o iluminismo tem tomado de conta aqui do nosso conhecimento. O iluminismo simplesmente trouxe para nós uma perspectiva diferente, né? Falar para nós o seguinte: olha, o homem precisa se libertar das amarras, né? Da religião, da tradição, das instituições. Ele precisa se voltar para a razão. Essa era a visão do iluminismo. O iluminismo simplesmente atribuía coisas assim para nós, ao ponto de falar para nós, nesse conceito filosófico bem entendido, falava o seguinte: ó, o que aflige o mundo é a falta de educação. Deixa eu falar uma coisa: quantos aqui não já ouviram, se a sociedade simplesmente investia em educação, o mundo era um lugar melhor? Quem aqui nunca ouviu falar? Nós ouvimos isso, irmãos, direto. Todos os dias nós ouvimos falar acerca disso, sobre investir em educação. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos, bem instrutiva. Esse mesmo povo que fala sobre investir em educação, trazendo um iluminismo, voltando à razão, é o mesmo povo que tem 2 guerras mundiais no mesmo período. Aonde fala que através da educação pode se trazer paz, mas não tem paz. É o mesmo povo que fala para nós que para nós conseguirmos simplesmente evoluir, nós temos que fazer uma coisa. Para nós pararmos de ter problemas na vida, nós temos que excluir Deus da nossa vida. É o mesmo povo que prega para nós acerca do mérito, dizendo para nós: olha, o mundo ele pode se salvar e o mundo ele pode se redimir se ele tiver o quê? Um grande esforço. Se ele se esforçar, ele consegue. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos hoje. Ô, minha tia, muito obrigado. Deixa eu falar uma coisa para você hoje, irmão.
Sabe por que ele fala que o que é torto não se pode endireitar? Porque, de fato, essa palavra deve ser conduzida a nós. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Homens afastados de Deus não conseguem se endireitar sozinhos. Uma grande mensagem que deveria ser destinada ao mundo, nos dias de hoje, é a mensagem que Cristo traz através das palavras de Pedro, quando vai pregar para aquelas mais de 3.000 pessoas, na sua primeira pregação, que ele dá uma dura no povo, dizendo: vocês estão vendo as coisas que estão acontecendo aqui? Foi exatamente coisas que aquele pelo qual vocês mataram, ele já fez. Mas ele fala o seguinte: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sabe por que é torto não se pode endireitar? Porque quando o torto vem daquilo que é só sabedoria humana, é impossível de fato, irmãos, nós conseguimos endireitar, porque a sabedoria humana ela tem limite. Salomão vai dizer para nós, o ponto de dizer o seguinte: olha, pensei e disse para mim mesmo, fiquei maior e mais sábio do que todos que reinaram em Jerusalém antes de mim. E a minha mente adquiriu muita sabedoria e ciência. Ele está falando: olha, eu dizia para mim todos os dias, eu sou o homem que mais entende sobre as coisas. Eu sou o homem que tem um conhecimento, um intelecto muito além dos outros. Eu digo isso direto para mim. Ele está falando: olha, eu sou o maior e mais sábio de todos os reis que já pisaram sobre essa terra. Mas mesmo dizendo isso, irmãos, Salomão ele aponta para algo que é bem interessante, porque ele aponta para aquilo que é louco e insensato. Porque ele vai dizer o seguinte: decidi então conhecer a sabedoria e a ciência, e assim como a tolice e a loucura, e compreendi que também isso é correr atrás do vento. Tentei compreender até a sabedoria que eu tinha, mas entendi que isso é loucura, isso é insensatez. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, novamente, lembre-se, Salomão não conseguiu encontrar satisfação na sabedoria. Salomão, irmãos, não conseguiu encontrar satisfação na ciência. Salomão não conseguiu encontrar satisfação nos seus deleites. Salomão não conseguiu encontrar satisfação nos seus prazeres. Existem aqui, irmãos, 2 pontos que nós devemos aprender com Salomão acerca do sentido da vida. Primeiro ponto que Salomão destaca para nós, dizendo que buscou tudo, analisou todas as coisas e nada trouxe para ele um conforto. É exatamente isso, irmãos. O primeiro ponto é que a sabedoria é incapaz de resolver a realidade ao nosso redor. A sabedoria humana, irmãos, é incapaz de resolver alguns problemas que nós temos. Quantas vezes, irmãos, nós vemos coisas absurdas acontecendo, e a gente fala e nada acontece, mas quando vem aquela palavra Jesus, aí a coisa muda, o coração muda. Salomão está dizendo para nós: sabedoria é incapaz de resolver a realidade do nosso redor. O segundo ponto que ele diz para nós: ela é incapaz, ela somente aumenta o sofrimento e o desgosto na nossa vida. Olha as palavras que ele traz. Há também muita tristeza, e onde há mais conhecimento, há também mais sofrimento. Eu gostaria de trazer para os irmãos aqui, de fato, a sabedoria humana, por sua limitação, ela é inútil. Ela serve para muitas coisas? Serve. Não estou falando para você não buscar conhecimento, estou falando para você não adquirir conhecimento, sabedoria. Estou falando que ela, para a vida em si, ela é inútil se ela não tiver uma coisa. Mas eu gostaria de falar uma coisa para os irmãos que me chama a atenção. O próprio Salomão, ele tem uma vista diferente para isso. Eu gostaria de tranquilizar o coração dos irmãos hoje, e dizer para os irmãos que existe uma alternativa melhor.
E sabe qual é essa alternativa melhor? É a sabedoria que é ofertada por Deus. Porque a sabedoria que é ofertada por Deus, ela traz felicidade e ela traz sentido para a nossa vida. Esse homem que diz que tudo é vaidade, esse homem que fala que simplesmente é sofrimento, esse homem que diz para nós que não vê mais nada, é como se fosse correr atrás de algo que é inalcançável, esse homem que fala para nós sobre uma vida de fato sem sentido nenhum. Em Eclesiastes capítulo 2, a partir do verso 26, ele vai dizer para nós: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade àquele que o agrada. O homem que dizia para nós que estava em sofrimento, desespero, tristeza, fala, mas calma aí. A sabedoria de Deus nos traz o quê? Felicidade. Porque a sabedoria de Deus, irmãos, não é como a sabedoria humana. Entendamos uma coisa, irmãos, a sabedoria de Deus, ela frustra, de fato, a sabedoria autônoma. Isaías mesmo fala para nós, a sabedoria do sábio cessará, e a perícia dos seus peritos se esconderá. Tudo vai passar. Esse conhecimento todo, essa escrita toda, tudo isso passa. Porque de fato a sabedoria de Deus é muito maior do que isso. Mas eu gostaria de dizer uma coisa para os irmãos. Deus reconhece e recompensa aqueles que dependem dele. Jeremias, capítulo 9, verso 24, vai dizer para nós: glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, pois eu sou o Senhor, que pratico a fidelidade, o direito e a justiça na terra, porque me agrado dessas coisas, assim diz o Senhor. Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, avisa ao povo para eles se gloriarem numa coisa, em conhecer a mim e entender a mim. Irmãos, podemos ter todo o conhecimento, mas a maior felicidade é conhecer a Deus, entender a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque somente através do conhecimento de Deus podemos olhar por meio daqueles que têm as maiores frustrações da vida. Eu sei que os irmãos já ouviram muito isso, mas eu creio que uma das maiores frustrações da vida de Davi foi a perda do filho. Foi algo que de fato deixou ele bem triste. Mas o que trouxe mais desespero a Davi foi, sabe o que, irmãos? Se por acaso ele perdesse a presença de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque sem a presença de Deus, acontece conosco aquilo que aconteceu com Salomão. É uma corrida atrás do vento. Abra sua Bíblia rapidamente em 1 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do verso 18 até o verso 25. 1 Coríntios 1, do 18 ao 25. Olha só que mensagem bem testificada para nós. Pois a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós, é poder de Deus. Pois a Escritura diz: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o argumentador desse mundo? Por acaso Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? De fato, quando Deus mostrou a sua sabedoria, o mundo não reconheceu Deus através da sabedoria. Por isso, através da loucura que pregamos, Deus quis salvar os que acreditaram. Os judeus pedem sinais e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, anunciamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, Ele é o Messias, poder de Deus e sabedoria de Deus. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens.
As palavras de Paulo é o seguinte: olha, muitos aqui simplesmente buscam sabedoria e outros ali buscam, de fato, algo mais na sua vida. Mas nós só buscamos a cruz. Por quê, irmãos? Porque a cruz é suficiente para aqueles que nele creem. E eu gostaria de encerrar fazendo duas perguntas. Para onde está correndo hoje? Está correndo atrás do vento? Está correndo atrás de quê hoje? Sabe por quê, irmãos? Porque se nós corremos atrás de Cristo, aquele que detém toda a sabedoria e todo o conhecimento, no final de todas as coisas, encontraremos a verdadeira felicidade. A mensagem que eu deixo hoje ao coração dos irmãos é bem simples. Deixemos de correr atrás do vento e corramos atrás de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque, como é dito aqui, o conhecimento vai se findar. As palavras, de certa forma, vão passar. Mas Cristo, Ele é eterno. E Paulo fala uma coisa para nós. E assim eu encerro. Ele lembra para nós o seguinte: que aqueles que estão em Cristo são o quê? Novas criaturas. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Lembre-se das palavras do próprio Cristo para João, lá em Apocalipse capítulo 21, quando diz: eis que faço novas todas as coisas. Vamos ficar de pé. Faço a pergunta para você hoje. Onde está a sua felicidade? Sua felicidade está firmada em quê? Tem corrido atrás de quê nesses dias? Sabe, eu vi uma frase essa semana do Spurgeon que mexeu muito comigo. Ele fala que, ele utilizando essas palavras, né, sobre de fato correr atrás do vento, né, algo inalcançável. Ele fala o seguinte, que a coisa mais magnífica são daqueles que correm atrás de Deus. Sabe por quê? Porque aqueles que correm atrás de Deus pensam que estão numa busca sem fim. Mas aqueles que correm atrás de Deus são aqueles que já foram achados. Estão numa corrida onde vai chegar um momento que serão encontrados. Estão numa corrida que vai haver um momento que vai ter fim. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele que já está um pouquinho acima de nós, Ele já foi preparar já um lugar para nós. E um dia essa corrida vai ter fim, vai existir só felicidade, alegria, gozo. Eu convido você a abrir o seu coração nesse momento e falar com Deus. Falar com Deus perguntando para Ele sobre o que de fato nós temos corrido atrás nesses dias. O que de fato nós temos perdido nosso tempo nesses dias. Irmãos, Salomão tinha muita sabedoria e fala que viu que foi só loucura e insensatez. É bem triste, né, a gente ouvir isso, né, um homem com grande sabedoria falar essas palavras. Diferente de Calvino, né, que muitos falavam, cara, tu perdeu a sua vida. Ele fala, não, a partir do momento que encontrei Jesus, eu só ganhei a minha vida. É aquilo que Jesus fala, aqueles que pensam que estão ganhando a sua vida, vão perdê-la.
Eu convido você a falar com Deus nesse momento. Falar com Deus, abrindo seu coração e falando: Senhor, o que mais eu preciso de fato? Eu preciso abrir meu coração para o Senhor. Eu preciso conhecer mais do Senhor. Eu convido você a falar com Deus. Fale com Ele, porque Ele tem aquele toque a mais que você não tem condição de fazer. Abre seu coração para Ele nesse momento. É bem interessante pensarmos que queremos tanto andar na vontade de Deus, mas temos perseguido coisas que não trazem a vontade de Deus. É bem interessante o rei também falar para nós: olha, eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Sabe por que ele fala isso? Porque ele tem a certeza de quem anda com Deus. Porque quem anda com Deus, Jesus mesmo responde para nós: faltou alguma coisa para vocês? A resposta é não, porque eu ainda estou com vocês. Abre o seu coração para Ele nessa noite. Tu és grande, Senhor Deus. Tu és grande, Pai maravilhoso. Tu és a nossa vida, Senhor Deus. E nessa oração, Pai, eu te peço, atrai o nosso coração. Atrai o nosso coração, Pai, para nós não vivermos como Salomão viveu, olhando para as coisas no final da vida e falando: tudo que eu fiz, tudo vaidade, tudo ilusão, perdi meu tempo, perdi meus dias sobre a terra. Pai, que isso não aconteça conosco, Senhor Deus. Nós vamos encontrar vida em Ti, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Vamos já encerrar. Coloca a mão sobre o seu coração. Eu gostaria de encerrar com as palavras que João fala para a igreja na sua primeira carta. No finalzinho da carta ele fala: cuidado com os ídolos. Isso que eu deixo para os irmãos hoje. Cuidado com os ídolos. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Estamos encerrados. Que Deus abençoe sua vida. Você também na sua casa. Que Deus te abençoe e fique na santa paz de Deus. Amém? Glória a Deus.